Gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o portfólio com a temática lazer, aprendizagem, inclusão e acessibilidade de crianças com deficiência. Então, se você também é aí aluno de pedagogia ou geografia, história, você vai ter essa temática para resolver no seu portfólio desse semestre. E esse vídeo vai te ajudar muito. E vamos lá? Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha e se não entender nada depois de assistir o vídeo, coloca lá a hashtag não entendi nada. E se entendeu ou ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários que eu volto e falo para você e te ajudo com a dúvida. Gente, então vou deixar a minha vinheta aí para vocês e logo após eu vou falar com a tela, só com a tela do computador aparecendo para vocês. Vamos lá? Roda a vinheta! Então, pessoal, agora eu vou deixar aqui para vocês apenas a minha tela, tá, do computador, para a gente poder conversar melhor sobre o portfólio, então, de licenciatura. Então, eu vou recapitular aqui como que você, aluno aí da Unopar ou da Anhanguera, você vai acessar as atividades interdisciplinares, que é o portfólio. Então, você que é de licenciatura, seja de letras, geografia ou pedagogia ou das áreas afins, você vai acessar o teu ambiente virtual, você vai entrar, né, no teu curso. Eu já estou aqui no curso de letras e vou clicar em atividades interdisciplinares. Vai ser aqui, pessoal, que vão estar dispostos os conteúdos que eu vou precisar para elaborar o meu trabalho. Aqui, portfólio interdisciplinar em grupo, tá a proposta do trabalho. O que é a proposta? Então, eu clico e ele vai abrir automaticamente aqui, ó, no teu computador. Eu vou usar o PDF que eu já tinha baixado e que eu separei aqui algumas coisas para a gente conversar, tá? E depois eu também vou mostrar para vocês aonde vocês encontram o modelinho, tá? Então, relacionado ao portfólio, essas são as disciplinas que englobam o portfólio. Então, é interessante que vocês façam a leitura dos livros, dos conteúdos, assistam as videoaulas, né? Para vocês terem competência científica para escrever esse trabalho. Aqui estão as competências que o tutor, né? Que o professor quer desenvolver em vocês. As habilidades também que é necessário que vocês desenvolvam, né? Entre elas, desenvolver trabalhos em grupo, promovendo a capacidade de adaptação, comunicação e integração. Gente, isso vale para quem é do semipresencial. Para você que é do 100% online, vocês vão mais nessa segunda linha aqui, ó, que é fornecer sólida formação humanística e visão global que habilite o acadêmico a compreender os meios social, político, cultural e econômico, promovendo formação teórico-prática, possibilitando a vivência concreta nas instituições escolares, estimulando uma postura investigativa e de análise crítico-reflexiva. Então, postura investigativa porque vocês vão ter que ir atrás desses conteúdos, vocês também vão ter que se colocar aí, se posicionar relacionado aos conteúdos, às temáticas, né, que está sendo proposta para vocês no trabalho. E também aqui formar profissionais com visão integral, capacidade de adaptação e flexibilidade, que atuem de forma interdisciplinar. Gente, o que é interdisciplinar? É quando eu misturo duas ou até mais disciplinas, tá? Até coloquei um desenho aqui para vocês visualizarem isso melhor. Capacitar para que indivíduos possam tomar decisões complexas com ética e responsabilidade. Eu até coloquei a fotinha do desenho aqui porque essa disciplina é uma disciplina que quase está presente em vários cursos, né? E o pessoal sempre reclama, acha uma disciplina um pouco chata, né? Porque ela é mais teórica. Mas, gente, ela é muito importante para o nosso processo aqui, enquanto professor, porque é ela que vai respaldar as nossas atitudes. Então, a gente também tem que ter muito conhecimento sobre como você vai atuar aí na sala de aula, como que você vai atuar com os seus alunos. Aí, os objetivos da aprendizagem é uma produção textual e um procedimento metodológico de ensino e aprendizagem que tem por objetivos
favorecer a aprendizagem, promover o estudo redigido à distância, desenvolver os estudos independentes, sistemáticos e autoaprendizado, interpretar uma situação-problema para exercitar a aplicação prática dos conteúdos interdisciplinares. Gente, esse interpretar, ele é o que é mais difícil para quando a gente está começando, porque a gente ainda não tem esse feeling de interpretação. Então, esse meu vídeo é para ajudar mais vocês nesta questão de interpretação, para vocês saberem o que vocês precisam fazer, tá? Integrar de forma clara, coesa, os tópicos do roteiro, de conteúdos com a finalidade de esclarecer a importância dos assuntos abordados nas disciplinas desse semestre na prática profissional. Oportunizar o acesso ao saber científico, com vistas à produção do conhecimento crítico e criativo, refletindo os desafios e possibilidades da prática pedagógica. Elaborar produções científicas aplicando normas da ABNT. Então, agora, como vocês são alunos do ensino superior, todo aluno do ensino superior ele vai passar por um processo de trabalho científico, produção científica. E nós que somos da área técnica, nós temos que seguir a ABNT, né? Eu até trouxe um desenho aí para vocês verem o trabalho como um todo, assim, um desenho do todo. Então, a ABNT exige que tenha capa, folha de rosto, sumário, o texto em si, referências, anexos, capa, né? Então, é um processo. A ABNT nos diz que um trabalho científico, ele tem que estar estruturado desta forma, tá? E aqui a gente começa, então, a ver o que é a proposta, tá? A proposta da produção textual interdisciplinar em grupo, o PTG, né? Ou o PTI, para quem está fazendo aí no 100% online e vai escrever sozinho o trabalho. Ela tem como temática o lazer, aprendizagem, inclusão e acessibilidade de crianças com deficiência. Então, é um excelente tema. Tem muita coisa para vocês pesquisarem, para vocês falarem, e até você que tem aí um familiar ou tem alguma deficiência, né? Você pode falar aí da tua experiência, você pode colocar a tua visão vivendo, né, na pele ou vivendo com alguém que tem algum problema, tá? E aqui tem uma justificativa também para a escolha, que é a escolha dessa temática para possibilitar a aprendizagem interdisciplinar dos conteúdos. Então, interdisciplinar, para que vocês relacionem todas as disciplinas que vocês têm estudado e vão estudar nesse semestre. Também para que possam consolidar uma consciência a respeito da inclusão social das crianças com deficiência. Gente, é muito importante nós, profissionais, termos essa consciência e termos o respeito à inclusão social, porque enquanto professor eu já vi muitas vezes a gente, colegas ou até mesmo a gente aí no início de carreira, a gente fazer sem querer a exclusão de alunos com deficiência, tá? Eu não vou falar aqui de uma prática minha, mas eu já vivi isso e depois que eu comecei a estudar mais a fundo, eu vi que eu passei por um processo, na verdade, de exclusão e não inclusão, né? Mas aí a gente vai ver aí no decorrer do tema o que causa, né, essa exclusão ao invés da inclusão. E aqui ele traz um textinho de suporte, né, que é ao longo da história da humanidade, a representação da pessoa com deficiência foi influenciada pela cultura da sociedade vigente em diversos períodos, passando por fases como o abandono, o extermínio, o castigo, a escravidão, a segregação, a integração e inclusão, né? Segundo Fernandes, a trajetória do indivíduo com deficiência ela é marcada por preconceitos e lutas em favor do direito à cidadania de acordo com cada cultura da sociedade. Gente, então esse autor aqui ele é muito importante como fundamentação teórica. Grazi, o que é fundamentação teórica? Gente, quando a gente está no ensino do ensino superior, a gente está começando a escrever, a gente ainda não pode falar e dizer assim, é isso porque eu acho. A gente, enquanto aluno, a gente não pode achar nada. Quem tem que achar são os autores. Então, a fundamentação teórica, ela é a minha base que eu vou fazer através de pessoas que já escreveram isso, que já são renomeadas na área. Por exemplo, aqui o Fernandes, que fala sobre a trajetória do indivíduo com a deficiência, tá?
O Movimento de Inserção de Alunos Público-Alvo da Educação Especial, o PAE, em escolas regulares, ocorre há décadas de forma não gradativa e pouco estruturada. Gente, esse pouco estruturado e não gradativo é muito importante a gente ver, porque quando vocês lerem ali os documentos que também tem ali para vocês respaldarem aí o trabalho de vocês, vocês vão ver que a gente faz um avanço e a gente volta, faz um avanço e a gente volta na questão de inclusão da criança com deficiência. Então, por isso que a gente está dizendo que ela é não gradativa e pouco estruturada, porque falta realmente estrutura, coisa que a gente coisa móvel mesmo, sabe? Até a questão de mobiliário, a questão de materiais para trabalhar com as crianças. Com o advento da Declaração de Salamanca, então um outro, teórico aqui que a gente pode utilizar aí se vocês forem escrever. O direito à escolarização desses alunos no ensino regular tem sido marcado por fases de transformação, chegando até o paradigma atual da inclusão. Então, o que é um paradigma aí? O paradigma é como está, a norma, de como a gente tem visto isso daí, como que é a inclusão social, como ela tem sendo acontecida nas escolas. E aqui ele continua aqui, o grande marco legal na história da inclusão do Brasil foi a Política Nacional de Educação, especial na perspectiva da educação inclusiva, Brasil 2008, que assegura a inclusão de alunos PAE com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação no ensino regular. No que se refere ao ponto de vista educacional, os desafios em relação à inclusão são diversos, entre eles a questão de acessibilidade, pois as instituições de ensino têm que lidar com a eliminação de várias barreiras, desde arquitetônicas até comunicacionais e atitudinais. De acordo com a Lei 13.146/15, que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência, acessibilidade é a possibilidade e a condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações do transporte e dos sistemas e tecnologia, bem como de outros serviços e instalações abertas ao público, de uso público e privado, de uso coletivo pelas pessoas com deficiência. Do ponto de vista social, ela é um dos instrumentos essenciais para que as pessoas com deficiência exerçam seus mais variados direitos na convivência com os demais cidadãos. E aqui, aí, o textinho de suporte, ele traz a lei, o artigo 3 da lei, e ela estabelece algumas definições, que é o desenho universal de produtos, ambientes e programas, fala também sobre a tecnologia assistiva, as barreiras, que são subdivididas em barreiras urbanísticas, barreiras arquitetônicas, barreiras no transporte, barreiras nas comunicações e na informação, barreiras atitudinais, barreiras tecnológicas, comunicação, elementos de urbanização, mobiliário urbano. Aí eu até fiz questão de fazer uma pesquisa para vocês e colocar aqui para vocês entenderem então um pouquinho sobre a tecnologia assistiva, Então, o que é uma tecnologia assistiva? É eu ter equipamentos que são adaptados para crianças e para suas determinadas necessidades, Aqui eu tenho um transporte público, com adaptação aí para criança. E aqui eu achei essa charge, eu achei muito legal, achei muito necessário trazer, porque ela esclarece de forma lúdica aqui para nós, bem essa questão da E aqui, as barreiras atitudinais, que é de atitudes, relacionada a atitudes. Então, aqui na charge tem uma pessoa e pergunta, e o nome dela? Tem quantos anos? Ela conseguiu? Aí, a pessoa que está junto com a criança fala assim, pergunta para ela, gente, essa questão da gente ver uma criança com deficiência e você não se relacionar, não falar diretamente com ela, é uma forma de barreira, Você está subjugando ela de que ela não pode te responder. E eu já vi isso acontecendo muitas vezes, tá? Então, isso é uma barreira que a gente também tem que começar a refletir e trabalhar para que a gente não faça em nenhum momento de nossas vidas esse tipo de barreira com alguém, tá? Aí aqui tem mais uma continuação do textinho que fala sobre
o projeto LIA, né? No Brasil existem alguns projetos que lutam pela implementação dessa legislação. Dentre eles, destacamos o projeto LIA, que é o Lazer, Inclusão e Acessibilidade. Uma iniciativa da sociedade civil que busca difundir a importância da inclusão, também na diversão, e promove ações junto ao poder público para cobrar a implantação de brinquedos adaptados em espaços públicos, para que as crianças com a deficiência possam brincar juntos às demais crianças e assim promover a inclusão social. As pessoas com deficiência têm assegurados por lei o direito à educação, à saúde e ao trabalho. E o projeto LIA vem lembrar que elas também têm direito ao lazer e ao amparo à infância. As crianças com deficiência têm necessidades específicas, que foi o que eu citei ali, relacionada aos equipamentos, né? E brinquedos existentes nos parques públicos hoje não são preparados para atendê-los. Então, eu acho que todo mundo aí que tem um parquinho perto, né? Pode até colocar aqui nos comentários para mim se na cidade de vocês tem, mas aqui na minha cidade não tem nenhum espaço que tenha aí brinquedos adaptados para as crianças, né? De maneira geral, o público, né? Fora a APAE, mas assim, fora dos espaços de recebimento das crianças com deficiência. As crianças com mobilidade reduzida ou com alteração sensorial e intelectuais precisam de brinquedos seguros que tenham estruturas e travas para sustentar a cadeira de rodas, brinquedos que ampliem as experiências motoras, cognitivas e sensoriais e que gerem sensações de prazeres. E aqui, segundo outro teórico aqui, segundo Kishimoto, o brincar é uma das coisas mais importantes para a aprendizagem e desenvolvimento de qualquer criança. E ainda eu cito Piaget e Vygotsky, que também falam que a criança, através da brincadeira, ela consegue se posicionar no mundo, né? Nesse sentido, podemos voltar nossa atenção para o papel da escola diante dos direitos das pessoas com deficiência. A escola deve trabalhar com acessibilidade viável nas áreas comunicacional, arquitetônica, programática, metodológica e atitudinal, tanto na sala de aula quanto nas demais dependências da instituição, buscando sempre recursos e estratégias que promovam o acesso à permanência dos acadêmicos com deficiência em todo o contexto educacional. Então, eu acho muito bacana a questão de como a Unopar, a Anhanguera, né, a nossa rede EAD, ela trabalha isso, porque todos os professores, né, a gente tem são um ano de disciplina de núcleo comum, para abordar justamente temas relacionados à inclusão, a isso, né? Então, eu sou professor de geografia, eu não preciso saber dessa parte de inclusão. Não, todo profissional, todo educador, seja ele de qualquer disciplina, ele deve entender, né, o processo, porque ele também vai ter que buscar um recurso, né, em algum momento um recurso, e estratégias diferenciadas para a gente trabalhar com a criança ou com os acadêmicos que tenham uma determinada deficiência. E aqui ainda ele coloca, diante do exposto, esse trabalho tem por objetivo de possibilitar a análise do processo inclusivo, que envolve proporcionar uma escola com garantia de acesso à permanência de todos os alunos, valorizando as diferenças, promovendo equidade entre os cidadãos. Olhares para esse cenário no contexto educativo, tá? Aí aqui tem informações relacionadas, então, à parte técnica. Se você é do semipresencial, vocês precisam formar grupos de 2 até 7 pessoas. A pessoa que cadastrou o grupo, ela é a responsável por enviar o trabalho, tá? Lá nas atividades interdisciplinares. E a leitura de vocês, né? O trabalho vai ser em cima da SGA. O que é uma SGA? SGA é a situação geradora de aprendizagem. Uma outra coisa que eu acho muito legal do Ensino EAD, da Unopar, da Anhanguera, é que sempre nos portfólios eles trazem uma situação hipotética de que se vocês estivessem vivendo tal coisa, se vocês estivessem trabalhando e se chegassem a ver uma determinada situação. Então, na SGA aqui, eles dizem assim, que eles trazem, né, uma personagem, a Amanda, tá? Que é uma professora de uma escola municipal e é mãe de uma aluna com deficiência motora, tá? Decorrente, né, de uma paralisia cerebral.
E a Amanda ela é conhecedora das leis que determinam os direitos das pessoas com deficiência. A Amanda ela não se conforma em ver a filha dela presa a uma cadeira de rodas, apenas assistindo, né? Que é uma coisa que às vezes acontece aí no mundo nosso, né? Que quem tem, né? Pode ser algo normal e não é. E ela vê que a filha dela é impedida de participar da interação com as outras crianças na atividades recreativas, seja no intervalo da aula, ou da escola, ou dos espaços públicos como praça e parques. Essa situação ela faz ela pensar sobre as dificuldades que as crianças com deficiência encontram para se divertir nos espaços públicos. A escola em que leciona, onde sua filha também estuda, fica próxima ao parquinho público, sendo que este muitas vezes também é utilizado para atividades escolares. Em um final de semana, esse parque ele recebe as atividades do projeto LIA, que trouxe brinquedos e atividades adaptadas que possibilitaram a participação de sua filha com deficiência na sua interação com outras crianças. E essa experiência levou a Amanda a ter uma ideia. A ideia dela foi de criar um projeto de parceria da escola, em que leciona com a comunidade para que espaços públicos da escola e do parque sejam adaptados para que ocorra a inclusão de todas as crianças que frequentam, assim como para a promoção de atividades diversas que ampliem a experiência motora, cognitiva e sensoriais das crianças. A primeira ação será redigir um texto que apresente o projeto e justifique sua importância para a garantia dos direitos à educação, saúde e lazer das crianças com deficiência. Esse texto será divulgado para a comunidade com o intuito de sensibilizar para o tema. Então, dada a situação, né, para nós aqui alunos, é a nossa vez. Então, a gente deve se colocar no lugar da Amanda e realizar uma leitura e o estudo do material proposto, que são aqueles materiais que estão lá em anexo, aonde eu baixei o portfólio. Pesquisar outras referências, aí eu vou utilizar a internet, né, a nosso favor, ou livros que vocês tiverem. E também vão elaborar uma produção textual que represente o texto que será divulgado para a comunidade, a partir do tema lazer, aprendizagem, inclusão e acessibilidade da criança com deficiência, tá? Então, ó, eu vou ter que me colocar no lugar da Amanda, elaborar um texto que represente o texto que será divulgado para a comunidade a partir do tema lazer e aprendizagem, tá? A pesquisa deverá ser feito em etapas, que é pesquisar e realizar a leitura do material, lazer, aprendizagem e inclusão. Então, todas essas leituras, elas vão fundamentar o trabalho de vocês, tá? Então, tá aqui a leitura, tá o textinho, eu posso clicar aqui. Ou vocês podem vir aqui na aba de vocês e baixar direto aqui, ó, tá? Tanto faz. Então, tem tem mais um texto do Galvão Filho, do Goulart, tem o texto sobre o projeto LIA, tá? Então, são 4 textos, né, que vai estar respaldando vocês. E após a leitura, vocês vão fazer a seguinte forma aqui, ó. Vocês devem fazer uma produção de no mínimo 4 e no máximo 8 laudas, tá? E aí ele subdivide para você como que tem que ter. A produção textual ela deve conter a introdução, o desenvolvimento, a conclusão e referências. O passo 3, ele considera as questões abaixo e relaciona os materiais indicados. O texto do grupo não deve ser apresentado em forma de perguntas e respostas para as questões abaixo. Essas questões devem ser usadas para nortear a produção textual. E aqui está a perguntinha, olha, ele faz uma introdução e a pergunta. Eu vou ler e daí eu vou ressaltar aqui para vocês. A escola deve garantir a inclusão e permanência dos alunos com deficiência, suprindo suas necessidades específicas, inclusive no espaço de lazer. Assim, relata a importância das adaptações para a efetivação da inclusão social. Então, aqui, qual que é a pergunta? Eu vou ter que relatar a importância das adaptações para a efetivação da inclusão social. E aqui tem um textinho básico que também vai poder ajudar vocês. Aí, número 2. Apresente argumentos favoráveis à inclusão. Tem mais um textinho, né? O tema desse textinho aqui, o título é A Questão Social quanto ao Lazer e ao Turismo.
Aí eu tenho o terceiro, que é discorra, né, sobre a possibilidade e contribuições das tecnologias para a inclusão das crianças com deficiência. Tenho mais um textinho aqui do Galvão Filho, que o título dele é Tecnologia Assistiva, favorecendo o desenvolvimento e aprendizagem em contextos educacionais inclusivos. É muito importante que vocês façam a leitura, porque ele vai ajudar vocês quando vocês forem escrever, tá? Aí, elaborar a introdução da produção textual nesse tópico. Aqui, ó, no máximo uma página. Então, não precisa ser muita coisa não na introdução, tá? Eu tenho que só introduzir realmente aí o trabalho, tá? O desenvolvimento deve conter entre 4 e as 6 páginas respondendo as questões reflexivas sobre a proposta na situação problema. Gente, se eu fizer menos que 4, eu não estou cumprindo com a norma. Se eu fizer mais que 6, eu também não estou cumprindo com a norma. Então, é muito importante que a gente se atenha a essas normas, né, que está sendo exposto aqui no trabalho para a gente, tá? As considerações finais, ela tem que ter uma página, tá? E aqui vai ser apresentado a conclusão do grupo. Aqui vocês podem manifestar o ponto de vista de vocês, a opinião sobre esse trabalho, sobre como foi fazer esse trabalho, qual a experiência, o que vocês refletiram sobre essa temática. E aí também tem que ter as referências, né? Vocês têm que citarem os autores, os materiais que vocês utilizaram para desenvolver o trabalho em si, tá? Aqui, ó, mais uma orientação, somente o líder do grupo conseguirá cadastrar o trabalho final no sistema, na aba Atividades Interdisciplinares, tá? E ainda o trabalho tem que conter capa, folha de rosto, padrão, né? Sendo organizado no que tange a sua apresentação visual, tipos e tamanhos e fontes do texto e espaçamento. Segredinho aqui para vocês. Prof, eu não manjo de formatar, nem sei o que é a ABNT. Tem ali na biblioteca digital para vocês o modelo disponível. Vocês agora acharem esse modelo, tá? Então, vocês vão aqui no aba de vocês. Vocês vão no início. Vou dar um entrar aqui de novo. E vão na biblioteca digital. Na biblioteca digital, vocês vão vir aqui, ó. Padronização. Estão vendo aqui, ó? Padronização. Capa, trabalhos acadêmicos. O modelo que vocês vão baixar é esse terceiro aqui, ó. Modelo para a elaboração de capa de trabalho acadêmico, tá? Baixou aqui já para mim. Eu vou até abrir para mostrar para vocês como que ele tá? Ó, já tá tudo formatadinho, não tem mais a logo. Tem gente que me pediu no outro vídeo aonde que encontrava a logo. Não precisa mais colocar a logo, tá, pessoal? Aí, sumário, anexo, introdução, desenvolvimento. Ele vem com tudo isso aqui, ó, gente. Mas vocês só precisam colocar, ó, eu separei o meu aqui para mostrar para vocês, tá? Já formatei ele no que é só necessário a gente escrever. Aí, vocês vão fazer assim, ó, na capa vocês vão colocar o nome do curso de vocês, coloquei aqui pedagogia, meu nome, eu deixei essa orientação aqui, ó, se vocês estão fazendo em grupo, vocês devem colocar o nome do grupo, né, o nome de todos, em ordem alfabética, tá? Terminou de escrever o nome do grupo, pode apagar isso aqui, não precisa continuar, tá no trabalho. Tira lá. Vamos colocar um título, né? O título do meu aqui é Lazer, Aprendizagem, Inclusão e Acessibilidade de Crianças com Deficiência. Principais desafios enfrentados por crianças, pais e escola. Meu subtítulo. Quedas do Iguaçu, 2020, na folha de rosto. Nome, né? Mesma coisa se for em grupo, colocar o nome de todos. Se tiver sozinho, vai só o teu nome. Repete o título, o subtítulo. E daí aqui vocês vão colocar então uma descriçãozinha, né? Trabalho de licenciatura em pedagogia. Se você é de outro curso, você troca o nome do curso. Apresentado como requisito parcial para obtenção de média semestral nas disciplinas de Educação Inclusiva, Libras, Língua Brasileira de Sinais, Educação e Tecnologia, Homem, Cultura e Sociedade, Práticas Pedagógicas, Identidade Docente, Educação à Distância e Atividades Interdisciplinares. Aí, vocês devem colocar, tá? Todas as disciplinas que vocês têm relação com o trabalho. E os professores. Então, vocês vão colocar os professores na ordem que vocês colocarem as disciplinas, né? Então, eu não sei o nome do meu professor. Então, você vai lá no teu aba, vai lá na disciplina de Educação Inclusiva. Vou voltar aqui, ó. Vou mostrar para vocês aonde que vocês acham o nome do professor. Aqui, ó, por exemplo, de Língua Brasileira de Sinais. O nome do professor sempre vai estar aqui embaixo, ó. Tá? Então, o nome da professora que você vai colocar na capa ali.
na folha de rosto, perdão, é este daí, beleza? Cidade, ano, troca de novo, tá? Ó, veja que o meu sumário ele já tá bem reduzido, porque eu apaguei tudo que eu não precisava, né? Aí, depois que você termina de apagar lá no modelo, você não apaga aqui no sumário, você apaga quando estiver lá para baixo, tá? Aí você vem aqui no sumário, aperta no botão direito do mouse e vem em atualizar campo que ele atualiza, tá? O meu já tá atualizado, só para mim ensinar vocês a isso, tá? Eu deixei os anexos porque eu quero, no meio do texto, colocar algumas imagens relacionadas ao texto aí que eu vou utilizar como base, tá? E eu ainda, mesmo que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, gente, eu quis fazer uma ajuda para vocês na introdução, no desenvolvimento e na conclusão, tá? Então, aqui, ó, na introdução, esta etapa deve conter parágrafos que falem sobre a importância do tema escolhido, sua relevância e aplicabilidade. Então, coloquei de novo aquelas perguntinhas que norteiam a introdução do meu trabalho. Qual o objetivo desse trabalho? Qual tema será abordado? Qual o benefício para a sociedade? Quais autores, livros e artigos respaldam a indagação? Exemplo. Aí eu fiz um exemplo para vocês aqui de introdução. Então, esse trabalho tem por objetivo discutir a temática lazer, aprendizagem, inclusão e acessibilidade das crianças com deficiência, relacionando com as principais disciplinas estudadas no semestre vigente, sendo elas Educação Inclusiva, Libras, Educação e Tecnologia e Homem, Cultura e Sociedade. Será também investigado fatores que dificultam a inclusão das crianças com deficiência na vida escolar e no meio social. Para esse trabalho, utilizaremos autores como Kishimoto, Vygotsky, Piaget, autores que consolidaram a pesquisa relacionada ao desenvolvimento psicológico, físico e mental das crianças. Esse trabalho pode ser considerado muito importante para profissionais da área educacional, pais e responsáveis pelo processo de inclusão das crianças na vida escolar, tendo em vista que está fundamentado nas principais pesquisas teóricas que abordam o tema relacionado. Aqui eu ainda daria um jeito de encaixar, porque vocês viram que lá no PTG, né, na nossa proposta, tá pedindo que a gente deve se colocar no lugar da Amanda e referenciar um texto. Então, aqui no início eu vou melhorar isso aqui para colocar e encaixar que a proposta do trabalho é descrever um texto que seria apresentado, né? Então, o texto ele vai estar respaldado sobre isso. Então, o texto vai estar lá no desenvolvimento, tá? Mas eu vou falar mais para frente disso para vocês. Só trouxe um modelinho, né? Para vocês verem que aqui, ó, eu coloquei as perguntinhas, depois eu apago, tá? Eu coloquei as perguntinhas do que eu tenho que ir falando no meu texto, que daí me ajuda, sabe? Me ajuda a lembrar. Então, esse trabalho tem por objetivo. Respondi a primeira. Será também investigado fatores que dificultam a inclusão das crianças com deficiência, Coloquei os autores. Então, já coloquei quais autores, livros, artigos que respaldam a nossa indagação. Qual o benefício dele? Coloquei aqui embaixo também que terá um benefício para alguém aí, né? E qual é o tema abordado já está também aqui no primeiro parágrafo, tá? Então, é sempre bom a gente ter essas perguntinhas para nortear e norteando a nossa escrita no decorrer do trabalho, tá? Depois só venho aqui e dou um apagar aqui nessas perguntinhas. Eu vou deixar porque eu vou escrever mais ainda, tá? Eu só quis fazer alguns modelinhos aí para vocês verem, tá? Aí no desenvolvimento eu começo a fazer, gente, uma retrospectiva, né? Então, coloco assim, ó. Faz-se necessário para iniciarmos esse trabalho, então eu vou melhorar aqui, ó. Faz-se necessário iniciarmos esse trabalho que visa construir um texto para comunidade externa. Então, ó, faz-se necessário para iniciarmos esse trabalho que visa construir um texto para a comunidade externa sobre a reflexão da inclusão de crianças com deficiências. Opa! Ai, não vai corrigir? Pegou aqui o meu... Deixa eu arrumar ele. Com deficiências. Faça necessário para iniciarmos esse trabalho que visa construir textos para a comunidade externa
Ficou aqui errado também. Gente, ó, é legal isso aqui que fica para me mostrar para vocês. Quando ficar uma palavrinha assim sublinhadinha, você vai no botão direito que vai estar lá a sugestão. E isso, quando fica marcado de azul, significa que tem um espaço a mais. Então, você tem que tirar o espaço do teu texto, tá? Que isso também faz parte da formatação. Então, vamos lá, vamos ler de novo. Ó. Faça o necessário para iniciarmos esse trabalho que visa construir o texto para a comunidade externa sobre a reflexão da inclusão de crianças com deficiências. Sendo necessário uma criteriosa pesquisa sobre o processo de inclusão social das crianças com deficiências e como começou, tá? Eu sempre faço assim, gente, de escrever e lendo para ver se soa bem, tá? Você tá casando, você tá tendo uma sequência. Se a frase não ficou legal, eu volto, procuro uma outra palavrinha e escrevo outra coisa, tá? Se você ainda, às vezes no momento não ficou, não fechou, deixa lá, vai escrevendo para frente, depois você volta e arruma isso daí, tá? Sabe-se que a lei responsável pelo processo é a de número 4024 de 1961, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, sendo LDBN a garantia para o direito à educação em escolas regulares para crianças com deficiências ou superdotadas. Porém, né, meu segundo parágrafo aqui, eu venho aqui e trago uma contrapartida. Porém, como nem tudo relacionado à educação das crianças com deficiência é algo linear, é algo sequencial, em 1970 tivemos um retrocesso na política inclusiva com a Lei 5.692 de 71, que então defendia o tratamento especializado para alunos com necessidades especiais. Em outras palavras, a lei reforçava a segregação de alunos em salas especiais. O que é a segregação de alunos especiais? Eu tirava, então, quem tinha qualquer anormalidade e colocava ele separado. Ou seja, ele ia ficar longe das outras crianças. Então, acontecia-se uma segregação. Algo que é totalmente ruim para a bandeira e a defesa da inclusão social. Porque eu não tenho que separar quem tem uma anomalia de quem é o dito normal. Eu tenho que achar uma forma, né, de que os dois interajam. Isso é inclusão social. É importante também esclarecer nesse trabalho, faltou aqui, ó, nesse trabalho. Vamos colocar texto, ó, nesse texto, porque eu já falei que vai ser um texto apresentado. É importante também esclarecer nesse texto o que é a deficiência e como é caracterizada a divisão das mesas. É definido pela área da medicina que a deficiência pode ser um problema na estrutura fisiológica, anatômica ou psíquica, sendo elas advindas de dois tipos, as que nascem com a criança ou a que a criança adquire em um determinado tempo por motivos de doença, acidentes e etc. Ainda na área da saúde, se divide as deficiências em 5 grandes grupos, sendo o visual, o auditivo, mental, física e múltipla. É importante ressaltar que dentro de cada grupo existem inúmeras outras deficiências e que cada uma tem um motivo e estudo individual. Eu vou colocar individual, não dividido. Vamos trocar que fica melhor, tá? Para essa minha frase. Gente, então aqui eu comecei a abordar, né? Comecei a desenvolver a minha segunda parte do trabalho, que é construir o texto, né? Então, eu faço necessário para iniciar esse trabalho, que visa construir o texto para a comunidade externa. Aqui dava ainda para a gente colocar aqui, faço necessário para iniciar esse trabalho, que visa construir um texto para a comunidade externa, em que, hipoteticamente, uma mãe de nome Amanda tem a ideia de escrever um texto. Opa, ficou 2D, né? De escrever um texto faço necessário para iniciar esse trabalho que visa construir o texto para a comunidade externa e que hipoteticamente uma mãe de nome Amanda tem a ideia. Ó, ficou repetitivo, sabe quando não casou? Então, assim, ó, isso aqui foi uma ideia para vocês, tá? Eu vou melhorar isso aqui ainda.
Mas é interessante colocar que esse trabalho ele faz parte da construção de um texto que a gente está partindo aí da hipótese de uma mãe que quer causar aí uma reflexão na comunidade externa, tá? Isso a gente ajeita aí nas palavrinhas. Beleza, gente? Eu não vou continuar aqui, porque senão vai ficar muito demorado esse vídeo, eu não quero demorar. Conclusão. Esse trabalho teve como objetivo refletir sobre a temática lazer, aprendizagem, inclusão e acessibilidade de crianças com deficiência, através de uma pesquisa científica sobre o processo histórico e cultural vivido pelas crianças com deficiência e por sua família. Por sua família. Que aqui é representado por uma mãe. Por uma personagem. Vamos colocar por uma personagem. Amanda. Uma mãe e professora conhecedora dos direitos e deveres, Esse trabalho teve como objetivo refletir sobre a temática lazer, aprendizagem, inclusão e acessibilidade de crianças com deficiência, através de uma pesquisa científica sobre o processo histórico e cultural vivido pelas crianças com deficiência por sua família, que aqui é representado por uma personagem. Amanda, uma mãe e professora conhecedora dos direitos e deveres da educação inclusiva. Vamos colocar aqui, ó, da educação inclusiva. Educação inclusiva. Gente, é assim, ó, é normal, tá? Sempre vocês começam a escrever, que depois vocês vão melhorando. A escrita é isso, é a gente ir escrevendo e melhorando. Você vai lendo, vai melhorando. Quanto mais você lê teu texto, quanto mais você revê ele, você vai ver que ele vai ficando melhor, tá? É preciso ainda refletir sobre o retrocesso que esse grupo social sofreu e ainda sofre nos dias atuais. Aqui estou colocando meu ponto de vista, vocês estão vendo, ó? É preciso ainda refletir sobre o retrocesso que o grupo social sofreu, né? Porque tá aí na história, nós vimos aí nos artigos. E ainda sofre por quê? Porque eu vejo acontecendo, eu vejo que a nossa educação ainda ela não tem materiais, ela não tem suportes. Eu vejo nossas cidades que ainda não tem os parquinhos. Então aqui tá a minha crítica reflexiva, tá? Eu não posso colocar assim, Grazi, né? Mas eu posso, utilizando-se das palavras, colocar a minha visão no texto, pois vimos no desenvolvimento desse trabalho as inúmeras barreiras que eles ainda precisam enfrentar em qualquer cidade que se resida e é possível visualizar uma criança que ainda não está inclusa como as leis de direito determinam, tá? Então, ó, é preciso ainda refletir sobre o retrocesso que esse grupo social sofreu e ainda sofre nos dias atuais. Pois vimos o desenvolvimento desse trabalho, né? Desenvolvimento, não envolvimento. Peraí. Desenvolvimento desse trabalho, as inúmeras barreiras que eles ainda precisam enfrentar. Em qualquer cidade que se resida, é possível visualizar uma criança que ainda não está inclusa, como as leis de direito determinam. Aqui vocês podem continuar, né, falando, vai depender muito da pesquisa que vocês fizerem, do desenvolvimento que vocês fizerem. Mas aqui é o momento de vocês fazerem a reflexão e colocarem os argumentos, as ideias de vocês, colocarem o vocês no texto, tá? E aí, nós temos as referências. Eu não mudei ainda, não coloquei as minhas ainda, tá? Mas eu deixei o modelinho aqui para mim seguir depois. Eu sempre deixo assim, ó. Então, eu vou lá, coloco o sobrenome do autor, o nome do autor, o título da obra, a edição, cidade, editora, ano de publicação. E aí tá show, tá? Então, é nesse modelinho aqui, ó, que você tem que deixar as suas referências, beleza? Aí, aqui eu vou deixar os anexos, porque eu quero colocar imagens, tá? Porque eu vou colocar aí, quando eu terminar o meu texto, eu vou colocar imagens, beleza? Para ajudar aí na descrição do meu texto, tá? Não é proibido você colocar uma imagem, só lembra, se você colocar uma imagem, vocês precisam colocar as referências. Pessoal, eu sei que meu vídeo ficou um pouquinho longo, né? Mas eu queria muito ter explanado cada detalhe aí do portfólio com vocês, interpretado com vocês.
E eu espero ajudar vocês aí que estão no primeiro portfólio, ou que já estão em outros para frente, na escrita, tá? Mais um conselho que eu dou, não desistam, não é algo fácil, vocês viram aqui eu escrevendo, editando meu texto, mas é assim mesmo, tá? Quanto mais a gente faz isso, melhor a gente vai ficando, tá bom? E aí, pessoal, gostaram da explicação? Então, tentei ajudar vocês aí, né? Então, gente, um grande abraço para vocês. Espero poder ter contribuído com vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Que vai estar dando todo o suporte para você escrever seu trabalho acadêmico. E se você está com muita dúvida de escrita, significa que você está lendo pouco. Então, redobre sua leitura. Não entendeu nada? Começa a ler de novo. Gente, se esse vídeo foi útil para vocês, vocês gostaram, lembre-se de curtir, compartilhar, ativar o sininho e principalmente se inscrever no canal para você receber as próximas dicas que eu tenho para você. E para você aí que quer me seguir nas redes sociais, vou deixar aqui embaixo para vocês o meu Instagram, tá? E vocês podem me seguir e na hora que vocês estiverem fazendo o trabalho de vocês, tira uma fotinha, me marca que eu vou estar repostando você no meu Instagram. Vamos lá? Vamos estudar comigo? Bora estudar? Bora concluir essa graduação! Até o próximo vídeo, gente!